Eu gosto dessa cor escura dele, né? Ele faz uma curvinha aqui atrás também, né? Esse provavelmente seria o meu uso, né? Para logar arquivos de vídeo, para levar de um lado para o outro. Sei que vão perguntar, dá para jogar? Dá para jogar, quase 1 GB por segundo ali de escrita e leitura. E no vídeo de hoje o papo é sobre SSDs externos, e eu tenho aqui uma novidade que a Kingston acaba de lançar aqui no Brasil, que é o XS1000, esse SSD externo super compacto que chega aí em capacidades de até 2 TB. Tem versões aí com 1 TB de armazenamento e esse daqui que eu estou testando hoje com 2 TB nesse corpo aqui super compacto, né, como vocês estão vendo, com conectividade USB tipo C. Ele tem um corpo todo de metal, uma estrutura bem robusta e um LEDzinho aqui indicador de conexão. Então esse carinha aqui, ele acaba de ser lançado aqui no Brasil nessas duas configurações e hoje a gente vai testar um pouquinho e conhecer aí o que dá para fazer com um produto como esse, que assim, serve para todo mundo como um drive externo para você ter o seu armazenamento e também é bem mais seguro do que um HD, porque um HD externo é um produto um pouquinho mais frágil, né? Esse aqui não, esse aqui é robusto, você faz isso aqui, ó, vai dar nada, é memória flash que está aqui dentro. Se fosse um HD, digo por experiência que eu poderia ter perdido alguma coisa aqui já. Então, para começar o nosso papo sobre esse produto, o que vem na caixinha? Obviamente vem o SSD, que já está aqui fora, mas aqui dentro também vem o cabo USB para você usar esse SSD. E ele é compatível com qualquer coisa que reconheça um drive de armazenamento hoje em dia. Então eles falam aqui, Windows, Mac, Linux, etc. Mas a gente sabe que, ó, aqui está escrito Windows 11, 10, macOS, Linux, Chrome OS, mas qualquer coisa, você pode usar no smartphone também, é um drive como um HD, como um SSD normal, que você pode conectar em qualquer sistema operacional que reconheça esse tipo de produto, né? Apesar de que eles só suportam oficialmente o que está aqui, mas a gente sabe que se eu pôr isso aqui no meu celular, por exemplo, vai funcionar. E sobre esse cabo aqui, é importante lembrar que cabo USB não é tudo igual. Tem vários protocolos, tem vários tipos de cabos, e aqui a gente tem um cabo que tem uma banda de dados mais alta, né? Esse cabo aqui é o USB 3.2 Gen 2, ou seja, ele suporta aí até 10 gigabits na taxa de transferência de dados no padrão USB tipo A. Esse daqui vai no SSD e aqui a gente tem um padrão USB tipo A para maximizar a compatibilidade. Mas nada impede que você use um adaptador como esse daqui, ó, coloca aqui, para que ele funcione aí como USB tipo C nas duas pontas. Aliás, eu acho que esse acessóriozinho aqui deveria vir, né, com esse SSD, porque hoje em dia o padrão é mais o cabo vir já USB tipo C para USB tipo C. Mas nesse caso aqui a gente tem essa configuração. E como eu disse, até 10 gigabits, porque esse SSD externo aqui, ele alcança velocidades de até 1050 megabytes por segundo, ou seja, praticamente 1 gigabyte por segundo aí. Eu imagino que isso seja na leitura, mas a gente já vai testar para confirmar. Então, 10 gigabits é o suficiente e até sobra um pouquinho aí de banda, né? Divide por 8 os 10 gigabits, você tem aí os megabytes, mas claro que sempre tem uma perda aí na conversão dos protocolos, na comunicação e tal, mas a gente vai testar aqui cópias de arquivo também. Então, só plugar aqui e sair usando em qualquer computador, smartphones também, mas aí, né, precisaria desse adaptador aqui, que a gente já vai testar também. E esse é o produto. É um produto muito simples, eu não vou ficar falando muito sobre ele em si, porque não tem muito segredo. Eu estou mais interessado em testar e ver aí as velocidades, como é que fica. Mas vale lembrar também que a Kingston também tem o XS2000, que é esse carinha aqui que é um pouquinho mais avançado, né? Esse modelo aqui, ele vem inclusive com essa borrachinha aqui, essa proteção, ele tem resistência à poeira e água e ele tem capacidades que vão até 4 TB de armazenamento num drive que também é super compacto, né? E externo aqui. Mas o XS1000, ele é até um pouco mais compacto, eu gosto dessa cor escura dele, né? Ele faz uma curvinha aqui atrás também, né? Tem esse design que é quadradinho desse lado aqui da conexão e aqui ele é curvadinho. E assim, também traz uma velocidade boa para você usar no dia a dia. Mas o quão boa é essa velocidade, a gente vai fazer um teste aqui agora. Eu vou testar aqui num notebook, né, num PC, mas também funciona, como eu já falei, em Mac, Linux, Chrome OS, smartphones. Eu vou fazer um teste aqui no Android daqui a pouco. Mas vamos lá então. Depois que a gente pluga, ele é reconhecido quase que imediatamente e tá aí o Kingston. A gente tá vendo que ele perde um pouquinho, né, na conversão
1863 GB por segundo. Isso varia de acordo com a formatação, o sistema de arquivos, etc. Mas é normal, é de se esperar a gente ter uma perda de em torno de 10%, né? Tá? Se é 2 TB, é 1.900 GB, um pouquinho menos, que é o que a gente está vendo aqui, 1.863 GB no EXFAT, o que é normal, isso é normal. HD perdia até um pouco mais. Você tem que ver que tristeza que é os drives que a gente tem de 18 TB lá no servidor, que perde 2 TB, perde um SSD desse de armazenamento. Nesse SSD eu já copiei uma pasta aqui, antes desse vídeo, que é uma pasta que tem quase 40 GB de armazenamento com arquivos de vídeo do meu canal pessoal, né? Os vídeos que eu estou fazendo e postando lá no meu canal, aqui no YouTube, o link está aqui na descrição. Se você não sabia, eu também tenho vídeos num outro canal, o link está aí na descrição. Vamos fazer uma cópia aqui dessa pasta e observar as velocidades. Ó. A gente tem uma velocidade, uma faixa de 750 megabytes por segundo, agora acima de 800, então uma velocidade legal para um drive externo. Agora vamos testar o contrário, escrevendo para o SSD, copiando o que já foi copiado para o PC aqui, de volta para o SSD. Aí a gente tem uma velocidade, aí um pouquinho, né? A gravação ela é um pouquinho mais baixa, não está chegando a 600 megabytes por segundo, a gente está em 550, mas assim, ainda é muito rápido para um drive externo. Mas lembrando também que a gente está de um SSD aqui dentro desse computador para um outro SSD, que é esse SSD externo, né? Então, nessa configuração eu sempre espero no mínimo 500 megabytes por segundo de escrita e gravação. O resto vai depender do cabo, dos drives que você está usando, do cache também, que é importante, das memórias, mas aqui a gente viu nesses primeiros testes aí uma certa consistência nessas velocidades. E testando a cópia do notebook para o SSD de novo, ó, ele quase bate ali 800 megabytes por segundo, né? Fica ali entre 750 e 800. Tá certo que aqui nesse teste ele não está batendo aqueles 1050 megabytes por segundo que está no site da Kingston, mas para chegar naquele valor tem várias coisas no meio do caminho que interferem. Como, por exemplo, a cópia de arquivos, o protocolo, o processador da sua máquina pode interferir, né, nesse sistema aí de cópia de arquivos, mas assim, 750 é um bom número para um drive externo, eu achei que tá legal, tá funcionando bem. Agora vamos rodar alguns benchmarks aqui para a gente validar esses números brutos, então eu vou rodar aqui o Crystal Disk Mark e vamos ver as velocidades que a gente alcança nesse teste. E olha só, 1060 megabytes por segundo de leitura. Eles prometeram 1050 lá no site, aqui nesse teste, ó, bateu 1060. É aquilo que eu falei, quando você está copiando arquivos, tem outras coisas ali envolvidas. Quando a gente faz um teste bruto de velocidade, é aí que a gente alcança aquilo que está lá nas especificações técnicas. Então, de leitura, 1060 megabytes por segundo, ele não está esquentando. Esse carinha aqui que tem uma telinha que eu já mostrei pequenininho, ele frita, tem hora que esquenta muito, mas esse carinha aqui tá quente não, temperatura ambiente. E no teste de escrita, quase 1 GB também, ó, 988 megabytes por segundo. Esses foram os resultados máximos aqui nos testes de leitura e escrita sequencial no Crystal Disk Mark. Então tá bem dentro da promessa, né, desse SSD. E vamos rodar mais um teste que assim, o que dá para fazer? Dá para trabalhar, por exemplo, com edição de vídeo? Existe um benchmark da Blackmagic que ajuda a entender isso melhor com alguns codecs e formatos de vídeo, que é o Disk Speed Test, é um nome bem óbvio. Esse programinha aqui é muito simples, eu escolho o drive que eu vou usar aqui, né? Então o Kingston já está selecionado aqui e dou um Start. Então ele vai fazer vários testes aí de escrita e de leitura, como vocês estão vendo, né? Primeiro faz aí o de escrita, depois ele vai para o de leitura, e aí assim que ele conseguir tirar ali já os primeiros resultados, ele já vai mostrar certinho o que dá para fazer. Então aqui nesse SSD, ó, a gente está vendo aqui, enquanto ele continua rodando os testes, inclusive, que dá para trabalhar com arquivos até 8K 24 quadros por segundo. Então assim, se você vai trabalhar com edição de vídeo, de repente, quer editar do SSD, ó, 4K 60 aqui, ó, tá de boa, ó, 2160p 60 tá tranquilo, tanto nos formatos, né, Blackmagic RAW como ProRes e também H265, né, H265 já é comprimido, então são menos dados que você precisa ler aí para trabalhar a edição. Até 12K em arquivos RAW ou ProRes, ele está segurando aqui nessa velocidade, né? Então isso dá para ter uma ideia do que dá para fazer com esse drive quando a gente fala de trabalhar com arquivos de vídeo. E aqui do lado a gente tem uma pontuação. E outra coisa legal de observar é a consistência nas velocidades, né? Porque tem alguns SSDs externos que às vezes a velocidade cai depois de um tempo, né? Porque o cache não é muito bom. Então aqui não, aqui a gente está vendo uma velocidade bacana, então um produtinho bem legal. Esse provavelmente seria o meu uso, né? Para logar arquivos de vídeo,
para levar de um lado para o outro, para ter um backup quando a gente está gravando em algum lugar, etc., ou fazendo uma viagem, e também para poder transferir arquivos quando a gente precisa aqui do estúdio, né? Vai fazer um benchmark de um jogo, coloca aqui 100 GB, vai rapidinho, depois já coloca na outra máquina, né? Então é isso. Agora, mais um teste real, a captura de tela aqui deu 6 GB, vamos ver quanto tempo leva para copiar para esse SSD. 6 GB começou, tá na metade, passou, acabou. 6 GB, passou de boa. É o mais rápido que eu já testei, obviamente, mas é bom. Por fim, uma curiosidade sobre esse SSD, né? Quando eu peguei ele, eu supus, uma supositório. Eu achei que aqui dentro fosse um SSD NVMe num formato menor, como esse carinha aqui, ó, que é um SSD aí NVMe 2230, também da própria Kingston, que é o que veio no meu Steam Deck, né, que eu fiz o upgrade. Poderia até ser um formato maior, um 2242 ou até mesmo um 2260. Mas na verdade não, eu conversei com a Kingston e eles me disseram que o que a gente tem aqui na verdade é uma memória flash, né? Mais parecido com memória de pendrive do que o protocolo NVMe em si, mas ainda assim entregando velocidades mais altas, né? Então é diferente de você montar um SSD NVMe num case portátil. E por fim, vamos ao preço. Então ele está sendo lançado nessa semana aqui no Brasil, os links estão aí na descrição. O modelo com 1 TB de armazenamento chega custando R$600. Já o modelo com 2 TB de armazenamento, que é o que a gente testou aqui hoje, chega custando R$1.000. Importante lembrar que não temos diferenças no desempenho de uma velocidade para outra, é só o tamanho do armazenamento mesmo. E é um pouquinho mais caro do que um HD externo, obviamente, não está tão mais caro assim, mas é mais caro do que você montar o seu SSD externo. Como, por exemplo, esse daqui que eu já mostrei num outro vídeo, que aí é um case para um SSD 2230, que tem essa telinha, deixa eu ligar ele aqui para mostrar para vocês, que tem uma telinha que exibe informações ali em tempo real do SSD. Tem um vídeo desse carinha aqui no canal. Mas considerando que seja um case normal, um estojinho normal para um 2230 compacto assim, você compra o estojo e compra o SSD. Assim, tempos de AliExpress que era mais tranquilo, que hoje os impostos estão meio complicados, daria para você comprar um SSD ali de 1 TB ou 2 TB, você comprar o case e ficar mais ou menos metade do preço desse cara aqui, só que você não tem a garantia, né? E assim, pelo menos quando você está lidando com dados, com informações, eu prefiro comprar de uma marca, ter a garantia da Kingston aqui no Brasil é de 5 anos, para você dormir com a cabeça tranquila, né? Porque se der ruim, esse barato sai caro. Então, para jogos eu acho que é outra coisa, sabe? Você vai instalar jogos, aí os SSDs que tem lá da China e tal, beleza, né? Agora, tem informações vitais ali, missão crítica, coisas importantes, eu não recomendo não, eu recomendo você ir num SSD de marca. E aí fica aí a dica do XS1000 e tem também o XS2000. Sei que vão perguntar, dá para jogar? Dá para jogar, pô, quase 1 GB por segundo ali de escrita e leitura, dá para jogar de boa. Mas jogar num drive externo, não sei, né? Às vezes é como se você plugar ele no PC e nunca tirar, não mudar a letra, acho que é de boa. Senão você pode ter uma ou outra dorzinha de cabeça, mas dá sim. E por fim fica aqui a indicação desse cabinho aqui também, que é um cabo USB tipo C maravilhoso, ó, cabo flat, menorzinho, que inclusive funciona com esse SSD também, vou deixar o link aí na descrição. E é um cabo que traz aí o protocolo 40 gigabits, é o cabo que eu uso nos meus SSDs aqui para ficar super compacto, compatível com o PC, com o Mac, com tudo, inclusive com o celular, que eu falei que eu ia mostrar ele funcionando aqui no celular, não mostrei, mas vou mostrar aqui no final do vídeo, ó, meu dobrável. Agora eu também tenho essa porra. Vou plugar ele aqui no Z Fold 5 e já apareceu ali, ó, o armazenamento tá ali. Tem 1 TB de armazenamento no Z Fold 5, eu peguei na promoção, 1 TB no celular, muita coisa, né? E 2 TB no armazenamento USB 1. Aqui, ó, se eu tocar aqui, ó, 1,82 tá marcando aí, tá com tudo que eu acabei de mostrar. Eu falei que eu copiei a captura de tela para ele aqui agora há pouco, ó. Já dá para eu assistir aqui. E tá aqui a gravação com os testes que vocês acabaram de ver, ó, o benchmark e tudo mais que eu já copiei aqui pro SSD. Então funciona em qualquer dispositivo, fica a dica aí desse cabinho também e também daquele adaptador de USB tipo A para USB tipo C, vou deixar essas dicas aí na descrição, além do XS1000,
que também é um lançamento e foi o tema principal aqui do nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você que está procurando aí armazenamento externo, quer fazer um upgrade no seu HD externo. Mais informações sobre esse produto no link aí da descrição. Se você curtiu, deixa o seu like e comenta aí se você tem alguma dúvida sobre SSD externo, se você quer contar algum relato, já teve problema com HD? Comenta também, porque eu sei como é, viu? Dá até uma tristeza lembrar disso. Enfim, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!